Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Rony Weinzoff, tenho a honra de ser coordenador da pós-graduação em Direito Digital da Escola Paulista de Direito, ao lado do Renato Opsiblum. Também sou coordenador da mesma pós-graduação no formato online, tanto de Direito Digital quanto de Proteção de Dados. Sou advogado atuante na área do Direito Digital, sócio do Opsiblum, Bruno Weinzoff, advogados já há 20 anos. Sou consultor em proteção de dados da FEComércio, diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Fiesp. E a gente sempre tenta trazer aqui para o EPD, tanto nas nossas aulas como também nos videocasts, nos podcasts, assuntos interessantes de inovação jurídica. E como não poderia ser diferente, um dos assuntos mais quentes e debatidos sobre diversas perspectivas é a IA generativa, e que tem várias vertentes da IA generativa. Uma delas é o chatbot, o famoso ChatGPT, além de outras questões da IA generativa, como o DALL-E, também da OpenAI, que gera imagens, e os mais diversos usos, trazendo as mais diversas reflexões, tanto sobre os aspectos regulatórios, como também sobre os aspectos éticos, e quais seriam as boas práticas empresariais de uma forma geral. Então, para conversar sobre tudo isso no nosso videocast aqui da EPD, eu, como coordenador da pós, tenho a honra de trazer aqui para vocês a convidada e professora da nossa pós online, a Daniele Serafino, que estuda muito esse assunto de inovação jurídica, e a gente vai ter um debate aqui informal com vocês sobre ChatGPT, IA generativa e inovação jurídica. Dani, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, Roninho. Prazer estar aqui na EPD. A gente está aqui com esse olhar, né, sobre inovação jurídica, que eu acho que impacta muito, né, a gente conversar sobre esse assunto. Acho que eu gostei muito da sua proposta, dessa pauta, porque além de ser algo importante sobre inovação de modo geral, mas tem impacto para a nossa profissão, né, para os advogados. Então, acho que o nosso papo vai ser muito bom. Obrigada pelo convite. Imagina, uma honra. E para começar, né, Dani, a gente vem acompanhando de forma bastante intensa os mais variados usos da IA generativa, mas acho que antes seria interessante a gente falar um pouquinho do que é a IA generativa e qual que é a diferença da IA generativa para a IA tradicional, e acho que esse é um grande ponto de discussão, porque a IA generativa, como o próprio nome diz, ela cria algo novo, né? Ou seja, ela consome muitos dados, milhões, chegando a trilhões de parâmetros, né? Tinha muita expectativa da mudança do ChatGPT 3 para o ChatGPT 4, passando de 175 bilhões de parâmetros para 100 trilhões de parâmetros. Não foi muito isso que aconteceu, mas o fato é que ela consome um banco de dados público enorme para gerar algo novo, né? Então, quem está acostumado ali no dia a dia já a usar o ChatGPT, você faz perguntas e parece uma resposta nova, natural de um ser humano. Ou você faz um comando, né, e fala-se muito isso de prompts, né, ou seja, os comandos que você dá para o chat, ou os comandos que você dá para gerar uma imagem. Por exemplo, faça uma imagem de uma executiva, faça uma imagem de uma personalidade, faça uma imagem de um carro, faça uma imagem, enfim. E ela vai gerando algo novo através de algo que já existe, né? Então essa é a grande questão da IA generativa, né? Acho que você colocou muito bem nessa diferença, né? Porque a pessoa fala, inteligência artificial a gente já falava, já se ouvia falar, mas qual a diferença, né, da generativa? Que você pontuou muito bem para começar. E eu acho que um ponto que você trouxe que eu achei bem interessante é essa importância dos prompts, né? Então, acho que seria muito legal você explicar um pouquinho, assim, né? Um pouquinho se debruçar sobre isso, assim, porque os prompts eu acho que é a alma do negócio, né? A gente conhece que tipo de comando, né? Como você colocou, que a gente dá para que a gente tenha essas respostas aí realmente significativas, né, desse tipo de ferramenta. Legal. E falando um pouco sobre esses prompts, e até tem uns artigos interessantes que você já trouxe em algumas discussões também, falando dos engenheiros de prompts, né? Talvez uma das questões mais relevantes da IA generativa, e só para ficar claro, né? Então, a IA generativa, ela transforma, por meio de bases de dados já existentes, um conteúdo novo, seja qual for esse conteúdo. Pode ser um texto, né? Vídeo, né? Até códigos, né? Se você já ouviu falar que assim, tem uma das vertentes, ela produz códigos de programação novos. Então, até que assim, nessa onda dos impactos para o direito, mas tem impactos em outras profissões super significantes. Então, imagina você gerar código, você não precisa dos programadores para gerar esses códigos, né? Então é isso, ela cria realmente dos códigos existentes, códigos novos, imagens e textos e tudo mais. Tudo isso, e talvez uma das grandes questões, né, e a gente
fica pensando, teve um caso bastante interessante de geração de imagem que a gente discutiu recentemente, que foi uma imagem gerada por IA generativa que ganhou um prêmio de arte. Esse caso é muito legal, acho que você podia contar esse caso, acho que é muito legal. Basicamente, né, a pessoa utilizando uma das IA generativas, que se chama Midjourney, né, deu comandos para gerar uma obra de arte, e essa obra de arte ganhou um prêmio e gerou uma grande discussão, né? Será que alguém pode ganhar um prêmio que foi gerado por meio de uma IA generativa? E aí entra numa discussão, e a gente começou a conversar sobre a questão dos prompts, que são os comandos que você dá. Se você dá esse ferramental, né, como um pincel, se você dá um pincel para alguém como eu, que não sou um artista, eu não vou conseguir gerar uma obra de arte. Mas se você dá um pincel para alguém que é artista, ele vai conseguir. Se você der uma nova tecnologia como uma máquina digital ou um celular que pode tirar uma foto para alguém que não tem essa habilidade, vai tirar uma foto comum. Mas se você der para um fotógrafo, vai dar uma super foto. E a grande discussão que se coloca é o seguinte, né? Se você der a IA generativa para alguém que não sabe dar os comandos adequados, o resultado talvez não seja uma obra de arte. Mas alguém que saiba dar os comandos pode ser até uma obra de arte, né? É por aí que se conversa sobre os prompts, né, Dani? Eu acho que você trouxe essa questão da arte, né? Esse assunto, né, de IA generativa está super, né, impactando esse aspecto dos artistas também, né? Porque também, e aí é uma vertente que impacta a gente aqui no direito para analisar, né? Porque essa questão dos direitos autorais, né? Ou seja, que tipo de inspiração que essa inteligência artificial estaria tendo, né? Que ela bebe dessas fontes que você falou, desses milhares de dados disponíveis, e ela, né, junta tudo isso para fazer de alguma forma uma outra arte. E aí a gente está tendo muito questionamento, né, de artistas em relação à sua propriedade intelectual, sobre o seu direito autoral. E, por outro lado, a gente vê algumas plataformas de imagens, de bancos de imagens, já autorizando, né, imagens feitas por IA generativa. Então, assim, ele tem no seu banco de dados fotos de artistas, mas ele também tem no seu banco de imagens fotos feitas pela IA. Né? Então, assim, convivendo. E tem outras plataformas que já, para preservar os direitos autorais desses autores, não permite que eu tenha fotos ali de IA generativa. Então, são questões que circundam o direito, né, que a gente vai precisar ajudar a endereçar, né, como advogado. Total, né? E entra um pouco na importância da definição da IA generativa e de como que ela desenvolve conteúdos novos a partir de dados já existentes, né? Ou seja, imagina só, né? Eu produzi minha dissertação de mestrado, a gente fez um trabalho acadêmico conjuntamente. Um livro, né? Publicamos um artigo num jornal ou algo do gênero, a IA generativa está consumindo tudo aquilo para quando alguém der um comando, gerar um texto novo, mas com base naqueles conteúdos pré-existentes e sem citação da fonte. Então, uma grande discussão sobre essa perspectiva é se isso seria um uso justo, né? E se não infringiria uma violação de direitos morais do autor de todo esse conteúdo. E quando as empresas vão usar isso, e a gente já recebe no escritório demandas do jeito, né? Então, eu quero criar uma deepfake para gerar uma imagem, teoricamente, de um ser humano, mas que, na verdade, é uma deepfake de um ser humano, né? Para fazer marketing, né? E aí, qual que é a grande questão? Primeiro, cuidado, né? Será que aquela deepfake pode se parecer com alguma personalidade? Né? E até interessante que a gente achou uma decisão da limitação do uso de sósia, né, para exploração de direito de imagem, né? Porque sim, esse caso é personalíssimo, não, né? Eu acho que aí são os caminhos para a gente talvez endereçar esse tipo de coisa agora, né? Mas conta esse caso do sósia, dessa decisão, acho que é legal. Pois porque a decisão foi justamente vedando, né, a utilização do sósia na exploração de imagem daquela personalidade do sósia, porque o que importa, na verdade, é a personalidade, porque senão não teria... O sósia não seria sósia, né? Não seria sósia e não teria a exploração em relação àquela pessoa que influencia terceiros, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, se for fazer uma deepfake, que já está sendo utilizado de um ser humano, para tomar cuidado para não ser parecido com outra pessoa, porque senão aquela pessoa pode pedir direitos de imagem em cima daquilo que está sendo utilizado, por exemplo, né? Sim. Mas, enfim, a IA generativa está sendo utilizada para fazer várias questões jurídicas também, né? Então, acho que seria legal você comentar um pouco alguns casos de utilização da IA generativa no mundo jurídico, porque a gente não pode se abster também de utilizar essas novas ferramentas, né? A gente tem que estar atento a isso, né? Sim.
né? Eu acho que até acabei não, né, introduzindo sobre isso, né? Eu sou sócia lá, né? Tua sócia, esse prazer de ser sua sócia lá no escritório. E aí, nessa área de inovação. Então, a gente, né, cuida desse assunto de inovação jurídica. Então, por conta disso que a gente está muito ligado a esses aspectos, né? Desses impactos na nossa profissão, né? Na área jurídica. E acho que tem alguns cases bem interessantes que a gente podia comentar aqui, Rony, assim, que são, né, a gente está falando, primeiro, né, vamos datar aqui, a gente está falando de uma tecnologia que chegou no mercado em novembro do ano passado, né, então a gente está falando aí de 5 meses, que teve, né, antes a gente até comentado direito, esse hype gigantesco, né, quantos milhões de usuários a gente teve em quanto pouco tempo? 5 dias, né, o ChatGPT em 5 dias atingiu 100 milhões de usuários, o que outras tecnologias muito conhecidas, como Netflix, Spotify, Twitter, demoraram meses ou anos, né? Então a gente tem 5 dias para a gente ver quão potente 1 milhão, né? 1 milhão de pessoas impactadas em muito pouco tempo. Exatamente. Né? Acho que a gente não tem na história algo assim, né? Então a gente está falando de algo muito relevante. Sim. E eu acho que por essa pulverização, né, tão grande, e eu acho que é isso, acho que uma das questões, para a gente até puxar o gancho para a nossa questão jurídica aqui, é como algo, né, uma tecnologia, ela foi fornecida ao público para um acesso, para um consumidor final. Sim. Então as pessoas talvez tinham a sensação da inteligência artificial, mas num campo talvez mais de negócio, as empresas vão utilizar para construir um grande software, as empresas estão utilizando, fazer tal coisa. E, na verdade, essa empresa, a OpenAI, ela deu a inteligência artificial na nossa mão. Da gente, usuário final. A gente, pessoa, né, física, todo mundo lá podendo operar uma ferramenta com inteligência artificial e vivenciar essa experiência, né? E só um detalhe aí, né? Nada é de graça, obviamente, né? Como a inteligência artificial, e nesse caso é interessante que a generativa, ela funciona através do reforço e do aprendizado humano, né? Então, a cada vez que a gente faz uma pergunta ali e dá um feedback para essa inteligência artificial, ela automaticamente vai se reinventando, vai se atualizando para gerar cada vez mais respostas, talvez mais assertivas, de acordo com o aprendizado humano, o que serve tanto para o bem como, eventualmente, para o mal. Mas esse é só um parênteses relevante em relação ao quanto que ela aprende também com os próprios feedbacks. Ou seja, um dos grandes negócios da OpenAI, né, foi abrir nessa modalidade de freemium para testar a tecnologia, que isso é importante também, e para receber muito feedback humano, para a tecnologia ela mesma, ia né? se aperfeiçoando, né? Também. Eu acho que depois você podia voltar nesse ponto, que você fala muito, muito, muito legal sobre isso, tecnologia do bem, tecnologia, né, quando ela pode ser usada para o mal, essa vertente. Voltando aqui no nosso ponto, a gente, né, teve essa pulverização da ferramenta. Eu acho que milhões de usuários de uma maneira, né, muito grande. E aí, teoricamente, todas as profissões, todas as pessoas puderam testar. E a gente percebe assim, uma enxurrada, né, de comentários, de notícias, de impactos em diversas profissões. Né? A gente está falando aqui de impacto em marketing, impacto em redatores, né, nessa área de redação, impacto nos artistas, em geração de conteúdo de áudio, de vídeo, em negócio, enfim, o impacto é muito grande. Né? E seria quase, né, inevitável a gente também ter impacto no direito. Então, a gente começou, apesar, né, de ser um tema novo e de ser essa hype, a gente está atento a tentar entender os impactos disso no direito. E de forma muito rápida, a gente começou já a ter alguns casos. Né? Então, acho que vale a gente comentar de alguns aqui. Acho que o primeiro que a gente tem notícia é que o ChatGPT passou na prova da OAB. Né? Então, a gente está falando que, né, o nosso robô advogado, a inteligência artificial, passou na prova da OAB. Né? Impressionante, né? Impressionante. Sim. E não só na prova da OAB Brasil, né, mas na OAB, né, americana, Bar Associations. Né? Então, a gente está falando aí que passou bem, né? Então, assim, nas médias comparativas, ele passou com médias superiores a que os humanos passam, né? E acho que aí já vem duas questões relevantes, né? A primeira, olha a potência dessa ferramenta e o poder de assertividade, né? É impressionante isso. E, por outro lado, né, a gente não pode esquecer das perguntas que aí a generativa errou, né? Ou seja, nem tudo que está sendo dito é verdadeiro. Né? Então, esse é um ponto, né? Mas a potência e a assertividade, e, por outro lado, que nem tudo que se apresenta é verdadeiro, né? É verdadeiro. E eu acho que esse case, ele faz a gente refletir, acho que sobre tudo, né? Sobre que tipo de conhecimento, né, que está sendo exigido, né, dessa preparação aí, né? Falando aqui do nosso recorte de advogados, porque o ChatGPT, ele passou em várias provas, tá? Passou MBA,
passou em medicina, passou, enfim, a gente tem impacto, né, em diversas áreas, mas aqui no direito, acho que traz uma reflexão para a educação, né, que impacto isso traz para a educação, que tipo de ensino a gente está exigindo, ao ponto de uma inteligência artificial conseguir ter esse conhecimento suficiente para poder passar, né, numa prova dessa. Então, acho que é uma preocupação, né, para a área acadêmica, né, de como é que eu vou corrigir trabalhos e olhar para as produções das pessoas que podem ser feitas usando esse tipo de ferramenta. Então, e nesse ponto é importante que a própria tecnologia já disponibiliza uma avaliação de plágio, né, pela própria IA generativa, o que é super relevante também, né? E cada saber vez se foi produzido por humano, né, ou pela IA generativa, né? Porque vai ser cada vez mais difícil de identificar. Só a própria inteligência artificial consegue identificar se foi uma inteligência artificial que gerou aquele conteúdo, né? Que loucura, né? que caminho que a gente está caminhando. Então, assim, enfim, prova da B, acho que é um ponto. 2, que a gente começa a ver, né, o judiciário. Então, a gente tem uma primeira notícia, né, de um juiz na Colômbia que utilizou num processo de saúde, né, para definir um tratamento de autismo. E ele comenta, esse juiz, que ele utilizou a IA para redigir a sentença. Né? Então, assim, não foi para decidir o caso, né, para a gente ser justo aqui, não foi para, né, ele não fez a análise do caso pelo juiz, mas uma vez decidido o caso, né, ele colocou esses prompts, como você falou, os comandos, acho que é o mais necessário, e ele conseguiu ajudar nessa redação dessa sentença, né, e ele comunicou isso também. Então, também temos o impacto aí, e as pessoas utilizando com uma economia de tempo, com um foco numa eficiência, né, ou algo, né, que pudesse ser feito. E aí, um último ponto de impacto que a gente também já percebeu é vagas, né, jurídicas abertas em escritórios de advocacia no mundo, trazendo isso como uma profissão jurídica, né, que é o prompt engineer, né, o legal prompt engineer. Então, engenheiro de prompt do jurídico. Sim. E assim, e aí quem está preparado para essa vaga, né? A tecnologia acabou de surgir. Sim. Mas é um novo ramo da profissão jurídica que cada vez vai ser mais necessário. Então, com tudo isso, eu queria fechar que a gente percebe o ChatGPT já dentro da nossa profissão, para muitas outras coisas, mas assim, em todos os aspectos, né? No texto judiciário, dentro da prestação do serviço, na linha de educação, está circundando tudo já em tão pouco tempo. Essa questão de saber fazer a pergunta certa, né, é muito relevante, porque eu estou pensando aqui agora, quando a gente ia pesquisar uma jurisprudência, né, no módulo tradicional na nossa época, né? Enfim. Nossa! Dá até agonia pensar, aqui. Ficar pesquisando. Né? Exatamente. Mas depois, quando começou, aos poucos, né, a gente ter disponibilizado no formato digital jurisprudência, saber fazer a pergunta certa já de jurisprudência era uma economia de tempo já naquele momento. Sim. E agora essa questão dos comandos, né, da mesma forma, porque a gente tem vários experimentos lá no escritório de uma forma geral, muito interessantes, né? Se você pode falar, né? Faça uma política de privacidade de uma plataforma X, né? Ele vai fazer genericamente, né? Uma política de privacidade. Se você der um comando, faça a política de privacidade da plataforma X baseado nos melhores princípios de proteção de dados existentes no mundo. Já vai sair um outro tipo de conteúdo. Faça a política de privacidade com base na Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Ele já vai pegar o gancho da própria LGPD. Faça com base na LGPD, não se esquecendo do artigo X da lei, que é o artigo principal que fala do que tem que ser informado para o titular do dado, né? Ele já vai trabalhar de uma forma muito mais incisiva, né? Então, sim, saber trabalhar dessa forma, que acho que é um pouco disso que estavam buscando nessas vagas. Exatamente. Né? Uma pessoa que conseguisse fazer esse tipo de construção na pesquisa. Isso trouxe um exemplo muito pertinente, que mesmo na pesquisa de jurisprudência da nossa época, sempre tinha aquela pessoa que conseguia achar todos os resultados, né? Exato. E aquela que não conseguia. E qual era o comando, né? Que busca de chave de palavras, como pesquisar. É um pouco disso que a gente está transpondo aqui, né? Alguém que sabe fazer as boas perguntas, né? E acho que é um pouco disso que a gente busca trazer nos nossos cursos aqui na EPD, né? Ou seja, a gente vai falar daqui a pouquinho dos reflexos éticos e regulatórios, né? Mas esses aspectos que você muito bem traz, e a sua área de especialização de inovação jurídica, ou seja, o que a profissão jurídica vai exigir cada vez mais dos seus profissionais, como essa questão do Legal Prompt Engineer, né? Sim. É muito relevante, né? Porque a conversa vai ser com a máquina, né? Extrair o melhor da máquina.
O humano extraindo o melhor da máquina cada Exatamente. vez mais, né? Acho que E é um vai pouco precisar por aí, conhecer né? de direito, né? É, Porque ele precisa dar os sim. comandos certos, refletindo, né, Sim. a lei, de alguma forma. E tem uma outra questão que aí entra já um pouquinho nas discussões mais éticas em relação a isso e de futuro, né? Talvez tenha uma hora que vá se encerrando a quantidade de dados disponíveis e informação para serem consumidas pela IA generativa, né? Então, imagina só todo mundo usando a IA generativa, né? Sim. Todo mundo usando. Quem está produzindo coisa Conteúdo. nova, né? Conteúdo novo, né? Exatamente. Então, talvez uma das questões mais relevantes que a gente tenha sejam as pesquisas acadêmicas continuarem para produzir conteúdos novos para poderem ser consumidos. Quando a gente discute do uso de IA generativa no poder judiciário, por exemplo, né? Se tudo fica automatizado com a IA generativa, quem vai gerar um precedente novo, não pensado até então, Sim. em relação a um evento novo, né? Então, acho que também fica uma das linhas de pesquisa que tem sobre a produção de novos conteúdos para não ter uma escassez de dados e informações em que a IA generativa não tenha mais no que se basear, né? Sim. Porque já se encerrou. Eu acho que tem um ponto que você fala muito bem, assim, sobre a questão que tem um pouco a ver com isso, né? Sobre os viés também, né? Sim. Que as IAs podem ter, no sentido de já estarem viciadas, né? No conteúdo. Acho que seria legal a gente falar disso, que acho que guarda bem relação com o que você comentou. E é super interessante navegar até pela OpenAI, né? A OpenAI, para quem não conhece, enfim, é a hold, né? Vamos assim dizer, que está por trás de duas das principais. Hoje o Google está em cima disso, Microsoft que adquiriu parte da OpenAI, né? Além de o Meta também, todo mundo trabalhando em cima da AI generativa, mas a OpenAI especificamente tem lá um lugar na página dela dedicado a essa questão de mitigação de riscos, de uma forma geral. Ou seja, do Responsible AI ou do Data Ethics, de uma forma geral. E uma das questões, né, a tecnologia não é preconceituosa. Né? Ela não é preconceituosa. Quem é preconceituoso é a sociedade. A tecnologia consumindo o dado da sociedade, automaticamente ela pode gerar resultados. Repercute, né? O Repercute, preconceito. reverbera e pode potencializar ainda mais. Então, um dos casos interessantes que a própria OpenAI traz, que é de geração de imagem, se você coloca lá no prompt, que é esse comando que a gente está falando tanto, CEO, né? Nem coloca, faça uma imagem de uma CEO, ou faça uma imagem de um CEO. Coloca lá, CEO. Né? Qual que é o resultado? Um homem branco, de terno e gravata. Não tem nenhuma mulher como resultado. E se você coloca ali, né, imagem de um assistente pessoal, e ainda usa o gênero masculino, né? Só sai imagem de mulher, como sendo o assistente pessoal. Então, essa questão é muito discutida, que é só uma vertente desse viés preconceituoso e discriminatório, de uma discussão longa que se tem de ética no uso de inteligência artificial há muito tempo, que é a não discriminação. Né? Tem até um caso muito interessante, lá de 2014, de uma multinacional que estava aplicando inteligência artificial para melhorar sua eficiência em relação à avaliação de currículos. Ela recebia milhares de currículos e precisava ter um score ali, de selecionar currículos. O que ela fez? Ela treinou uma IA de 10 anos para trás até 2014, ou seja, de 2004 até 2014. Naquele período, a grande maioria dos aprovados e selecionados eram homens. Então, a IA começou a aprender que se ela detectasse algum fator que levasse a crer que aquele currículo pudesse ser de uma mulher, automaticamente o score já era rebaixado. Sim. Né? E veja, a empresa detectou isso, tentou modificar, não conseguiu e baniu ali internamente sob esse risco. Né? E a gente vê hoje em dia, nessa perspectiva, uma preocupação muito grande para que essas inteligências artificiais como um todo, elas não reverberem esses preconceitos já existentes. Hoje a gente tem uma pauta importantíssima, né, de ESG, que permeia a questão do Data Ethics, Digital Trust, do Social e do Governance, principalmente, e uma preocupação muito grande para mitigar esses vieses discriminatórios, porque a tecnologia ela pode ser um grande fator de mitigação disso. E tudo depende da curadoria dos dados, né? Sim. Então, esse ponto é muito relevante. Quais vão ser os dados curados ali
para que possa se gerar esses conteúdos todos novos, né, de uma forma geral. E aí, eu acho que é uma área que a gente, como advogado, pode contribuir muito, né, com esse Super. olhar da ética e dessas regulações, de uma certa forma, mais práticas, né? Não no sentido de regular a tecnologia, mas de alguma forma contribuir para esse tipo de olhar, né? Para um olhar ético, para um olhar, né, de equilíbrio entre tudo isso. E pode, às vezes, estar no banco de dados que é consumido, né, como a gente exemplificou agora, e muitas vezes pode estar também em quais são as categorias de dados utilizadas para gerar aquele resultado, né? Tem uma pesquisa longa também em cima de algo que acontece nos Estados Unidos sobre a perspectiva de IA, que é um mecanismo que eles utilizam para avaliar o índice de reincidência criminal lá nos Estados Unidos, né? E aí eles utilizam como tipos de dados o endereço do acusado, do réu, assim como o número de prisões. E a grande discussão é de ter um preconceito em relação a isso e um viés contra negros. Por quê? Porque normalmente os endereços, na grande maioria lá nos Estados Unidos de negros, às vezes não é num local de poder aquisitivo grande, e tem toda a pesquisa que demonstra que isso poderia rebaixar o score, ou seja, potencializar o nível de reincidência, e também de prisões e não condenações, porque tem muitas prisões em razão de uma acusação de preconceito contra negros, mas que são absolvidos pela justiça. Ou seja, se fosse um número ali de condenações, provavelmente esse score seria mais equilibrado. Então, esse é um outro fator de responsabilidade algorítmica, vamos assim dizer, nesse tipo de avaliação, né? Então, são pontos muito relevantes da IA de uma forma geral, né? Mas tem várias outras questões, né? Um outro ponto, né? Você comentou da questão do nível de aprovação na OAB e no BAR, mas das perguntas equivocadas desconfiar de tudo, né? Sim. Acho que essa questão, a gente estava até conversando agora, né? Sobre a alfabetização midiática e a questão de um senso crítico ali, né, para avaliação do que é verdade e o que não é, né? Acho que seria legal você comentar um pouco disso também, né, sobre essa perspectiva. Porque eu acho que cada vez mais, né, uma habilidade necessária na sociedade que a gente está, né, muito permeada por tecnologia e realmente a inteligência artificial e a generativa veio para ficar e ela só vai evoluindo. Essa habilidade de a gente conseguir verificar, né, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é produção humana, o que né, não é. Então, assim, é uma habilidade que a gente não tem, às vezes, os skills necessários para pesquisar, né, as fontes, para identificar a veracidade, para não cometer impropriedades, né, ou da gente plagiar coisas, né, para ferir o direito autoral, ou de alguma forma para a gente ter essa preocupação de educação mesmo, para a gente não replicar fake news, né, que acho que é uma preocupação grande. Então, assim, essa educação digital, né, digamos assim, é necessária. Eu acho que vai fazer parte dos nossos currículos. Perfeito. Ou seja, né, é muito importante que as pessoas elas desconfiem e desafiem os resultados, né? Ou seja, não acreditem. Não tem que aquilo é o verdadeiro, né? Exatamente. Sim. E a gente teve exemplos interessantes recentemente, não relacionados à IA generativa, mas que demonstram a importância disso que a gente está falando agora, né? O período da pandemia foi um período em que se abordou muito a questão de fake news e como combater fake news, né, com toda a questão de checagem de fatos, né, e como as plataformas digitais agiram diligentemente em colocar esse conteúdo, é melhor você verificar, porque pode ser falso, trazendo para sites de informações verdadeiras. E no período da eleição, né, teve também uma atuação bastante diligente. Então, é importante que se tenha na IA generativa, porque, pessoal, testem o ChatGPT, né, Dani? As respostas que saem lá, você fala, caramba, é impressionante, parece tudo verdadeiro, crível. Exatamente. Não, mas precisa desconfiar. Acho que outra questão, né, interessante, você falou do uso pro bem ou pro mal, né? A gente tá falando de tudo, e vejam, aqui é jamais demonizar a tecnologia, né? Muito pelo contrário, a gente é um heavy user de todas elas. Exatamente. Né? Mas assim, do mesma forma que a gente pode fazer uma política de privacidade em linguagem simples usando o ChatGPT, um criminoso pode dar um comando ali, né? Como eu posso enganar adolescentes para praticar engenharia social para fins de fraude? Sim. Né? E ali pode sair resultado se não tiver nos algoritmos uma detecção de que aquilo pode ser utilizado para o mal e responder lá, isso aqui viola meus termos de uso, eu não posso te dar esse tipo de resposta. Né? Ou até assim, né, no uso comercial da ferramenta, né? Então,
os escritórios, os advogados aqui vão começar a usar para fazer nossas petições ou as nossas notificações. E aí é bom saber, né, o pessoal, assim, é possível, ela não só é um bate-papo, né, de respostas, ela é capaz de construir documentos, né, de fazer notificações, de fazer petições, de fazer documentos. E aí tem duas vertentes. Primeiro, né, a gente nunca achar que esse, né, é o trabalho, a gente precisa ter o advogado ali, né, olhando. E segundo, esse conteúdo que a gente às vezes colocou ali, né, de um cliente, um caso de cliente, que a gente é protegido, né, pelo nosso contrato de confidencialidade, está exposto na ferramenta, né? A ferramenta ela vai utilizar isso para realimentar, como você mesmo colocou. Então, qual é essa extensão? Até na própria ferramenta, a gente pode, né, clicar, né, num dos termos, né, de uso que você pode... eles falam que baixa, né, a potencialidade da ferramenta, mas de uma forma você pode colocar que você não quer que aquele conteúdo seja utilizado para aprendizagem da máquina. Isso, é muito importante ler os termos de uso. Né? De tudo, né? Não, porque imagina, nesse caso que você colocou, e a gente já fez esse tipo de avaliação no escritório, né? Talvez o conteúdo curado atualmente, né? Ou seja, a curadoria de conteúdo seja um dos bens mais relevantes que se tem atualmente. Sim. Então imagina o nosso escritório, né? Um baita escritório especializado em direito digital há anos. A gente tem um conteúdo curado lá, daquilo que tem de mais relevante, mais atualizado, que é uma mina de ouro, né? Ali. E aí, a partir do momento que a gente coloca uma IA generativa, a gente tem que ter muito cuidado para entender se, ao mesmo tempo, a gente não está treinando ela, não só para nós, mas como para terceiros. Né? Sim. E isso se expande para todas as empresas que, eventualmente, busquem utilizar. Então, já existe hoje, né, a possibilidade de utilizar a IA generativa de uma forma fechada, ou seja, toda a base de conteúdo você fica que coloca, ali dentro, né? Exatamente. Você coloca, ela fica ali dentro, justamente ela não permear outras, né, outras pesquisas. E esse é um dos principais pontos ali de atenção para o uso corporativo de uma forma geral, né, da questão da IA generativa. E só para, enfim, comentar um outro case que também já dessa questão do uso para o mal, né, que você falou de código de programação, né? Tiveram casos também de hackers, né, que façam código malicioso de programação. Sim. Para eu conseguir invadir algo, né? Então, sim. Ali é mais uma questão, né? Quais são os filtros que precisam existir para que o algoritmo consiga entender que aquilo é um comando para o mal, né? Um prompt do mal. Exatamente. Né? E para inibir. Exatamente. Né? E esse é um desafio que a gente já vê hoje nas plataformas digitais, né? Que se cobra muito. A pauta hoje é a cobrança das plataformas digitais de serem diligentes contra discurso de ódio, contra fake news. Mas às vezes é complexo, né? Como o que é liberdade de expressão, o que não é. O que não é, né? Exatamente. Que é o que a gente já enfrenta hoje em outras proporções, né? Vai ampliando. E aí você tem essa questão do ser humano, do bem, vamos assim dizer, dando mais dicas para a IA daquilo que é ruim, para que nos termos de uso aquilo consiga ser filtrado, a censura privada, né? Sim. Censura privada daquilo que não pode sair de forma alguma, né? Sim. De uma forma geral. E tem outras questões relevantes, né? Sobre essa perspectiva de ética e regulatória de IA. Uma delas é voltada, né, sobre a questão... A Dani estuda pra caramba, né? O Richard Susskind, que, enfim, acho que, Dani, você pode comentar um pouco sobre ele, que é dos principais futuristas aí da área jurídica. E a Dani trouxe várias reflexões já sobre um livro que ele publicou lá atrás, né, sobre o fim dos advogados. Acho que seria legal, Dani, nessa conversa, porque a gente está falando de IA generativa, tem interferência em todas as áreas, como a gente falou, RH, marketing, etc. Sim. Mas a gente está... É o fim dos advogados, Dani, a IA generativa? Acho que super legal você fazer esse gancho, né? Porque, para quem não conhece, né, o professor Richard Susskind, ele é um professor de Oxford. A vertente dele é inovação jurídica há muitos anos. Ele é autor de muitos livros, né? Então ele tem aí mais de 20 livros publicados, todos meio que pautando tendências do mercado jurídico há anos, né? Então, já há anos, há mais de 10 anos atrás, ele falava sobre essas reflexões, né, sobre cada vez mais tecnologia no direito, cada vez mais o impacto das tecnologias no nosso serviço, a forma com que esses serviços vão ser prestados, enfim, tem uma série de reflexões. E ele também já foi um visionário de falar sobre essas profissões jurídicas do futuro, né, que a gente teria um outro perfil profissional, né, e que seriam exigidas outras habilidades para esses profissionais também. E aí ele tem um livro dele, que realmente é esse livro memorável, né, que chama O Fim dos Advogados.
E aí, podemos dar spoiler aqui, Rony, fazer Vai, o resumo fundo. do livro? Sim. Ele resume, ele fala medo, que né? não, Sim. ele fala que, ele não falou especificamente sobre o ChatGPT nesse livro, mas ele já fez, inclusive, comentários sobre o ChatGPT recentemente, mas ele falou que não é o fim dos advogados, né, essa tecnologia toda que está surgindo, né, mas, por outro lado, é o fim dos advogados tradicionais, né, então cada vez mais relevantes a gente ter cursos, disciplinas, como a gente tem aqui na EPD, né, que eu sei que você é coordenador de um curso, focado nessas disciplinas do futuro, que guardem conexão com esse advogado, né, do amanhã. Né? Então, ele tem outro livro que eu adoro também, que chama Tomorrow's Lawyers, que é o advogado do amanhã. Então, assim, não vai ser o fim dos advogados, não é que a profissão jurídica vai acabar, mas vai acabar a demanda por esse tipo de advogado mais tradicional, que não está conectado com todo esse direito do futuro, né, e com esse futuro do direito também. Ou seja, quem não souber utilizar adequadamente essas novas ferramentas que surgem, né? Ou seja, é muito importante isso. E é incrível como ele trouxe isso lá atrás, daí tem tudo reflexo agora. Tudo, né? A ver. Muito bacana. E acho que outro ponto, né? E aqui talvez já caminhando para o fim das nossas reflexões, né? Que tem um pouco a ver com isso, né? Dessa pergunta do fim dos advogados, mas uma das grandes preocupações e debates éticos sobre a IA, e agora com a IA generativa, é sobre o desemprego, de uma forma geral, né? Que cria um espanto muito grande e claro que todo mundo tem que estar acostumado com essa disrupção que se tem a cada momento, né? Mas qual é a quantidade de tempo que nós, seres humanos, precisaremos ter para nos capacitar e nos reinventar para conseguir utilizar essas tecnologias todas versus os empregos que não existirão mais, né? Ou seja, o que assusta um pouco é esse gap de tempo. Total. Que vai motivar o desemprego versus a capacitação humana, né? Sim, e até, né, o Fórum Econômico Mundial, né, fala que até 2030 a gente vai ter aí uma série de profissões que não existem e uma série de profissões que vão terminar. Né? Então, assim, a gente está vendo realmente, a gente está vivendo num momento profissional muito relevante, né, de reflexão sobre as profissões e sobre esse impacto em todas as profissões, não só com a IA generativa, mas de um modo geral. Então, essa necessidade, como você colocou, de capacitação das pessoas, né, constante, ela é mandatória, ela é necessária. Acho que, eu diria, né, o principal skill que a gente deveria ter, a principal habilidade que a gente deveria procurar gastar energia para desenvolver é essa adaptabilidade. A gente precisa ser adaptável a esse cenário todo novo, a gente ficar refratário a essas novas tecnologias, ou dizer, isso não se aplica para o direito, isso não vai impactar aqui, a gente não precisa olhar, não precisa aprender a mexer, né, a geração mais nova, né, vem aí e vai ter que dar conta desse recado. Eu acho que não é a postura correta, a gente precisa ter, né, essa mentalidade aberta, né, flexível e adaptável, para a gente estar o tempo todo, né, que a gente chama, né, lifelong learning, né, aprendendo sempre. A gente vai precisar estar aprendendo sempre e estar aberto a essas tecnologias. Não, super bacana essa questão da adaptabilidade, e acho que o recado principal aqui é que não vai haver substituição, né, Exatamente. do humano pela máquina, né, mas é uma complementariedade e Com que certeza. A gente precisa saber muito bem como usar, porque é isso que cada vez mais se exige de profissionais de qualquer área, como do direito, de uma forma geral, né? Então, acho que é isso um pouco que a gente tenta trazer aqui nos cursos que a gente tem na EPD de uma forma geral. A gente até tem um livro que eu, a Dani, mais outra colega ali, né, a gente coordenou, que a gente fala de Legal Innovation, futuro do direito e o direito do futuro, né? Que a gente tenta trazer um pouquinho dessa inovação jurídica toda que a Dani trouxe aqui, aplicada ao direito, e mais toda a questão abarcada do direito em si, né? Da regulação de inteligência artificial, regulação das plataformas digitais. Que é algo que você mesmo já falava sobre isso há muitos anos, Rony. Antes de existir ChatGPT, já era uma preocupação tua, esse estudo de inteligência artificial, né? De como é que a gente consegue, né, ter esse olhar, né, jurídico sobre isso. Sim. Não, muito legal, Dani. Obrigado pelo bate-papo aqui. Foi ótimo. E obrigada deixamos a você. O resto aqui para as aulas da EPD. Vai ser muito bacana. Fica o convite, né, para a gente debater sobre esses assuntos nas aulas. Show de bola. Obrigado.